Saudações de paz, minha gente. Nosso tema hoje é Nossas Crianças e o PNE 2. É o segundo vídeo que estou fazendo sobre esse assunto. Nós estamos extremamente preocupados, como pais, como educadores, com o que querem fazer com as nossas crianças e adolescentes. E basta lembrar que nós já temos um sério problema com os estudantes universitários. Existe uma estatística que 70% dos nossos jovens que vão para as escolas superiores, crentes, não terminam crentes, só 30% continuam na igreja. Isso porque já há uma doutrinação nas universidades de mais tempo, de muito tempo, uma doutrinação leninista marxista. Essa doutrinação marxista já é uma doutrinação que vem de mais de 40, 50 anos atrás. Então essa geração já formou professores, já formou advogados, juízes, membros de tribunais, todos foram formados nesses últimos 50 anos, é claro. E todos eles já vêm com doutrinação. Alguns escolhem se seguem ou se não seguem, mas são extremamente doutrinados contra princípios cristãos. As universidades federais, principalmente, e públicas, têm esse perfil doutrinador, esse perfil marxista, principalmente nas ciências humanas. Isso é uma coisa muito séria. Eu estudei economia há alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, eu me formei. E naquele tempo era muito comum o curso de economia ser muito doutrinador. E eu estudei Marx, O Capital, e Engels, estudei esse pessoal todo, também estudei os capitalistas. Isso tudo me fez ver a clareza do que o marxismo é perigoso. Marx foi um homem derrotado. O criador do marxismo, um intelectual de alto nível, era um homem preguiçoso, vivia às custas da mulher e a culpa de tudo eram os outros. Exatamente o que acontece hoje nesses movimentos. O culpado é o outro. O culpado é o irmão da igreja, o culpado é de eu não ter sucesso, é o problema racial. Cada um tem suas desculpas. Mas eu quero pedir a você, hoje, nesse vídeo, em nome de Jesus, pastores, conselheiros, professores de escola dominical, pais, educadores em geral, crentes em geral que lidam com crianças, tem misericórdia. Chegou a hora de nós gastarmos mais tempo com os nossos filhos, com as nossas crianças. Não é mais de você fazer uma oraçãozinha de vez em quando. É hora de você começar a fazer cultos domésticos. Tempo, passar um filmezinho evangélico para as suas crianças. Passar o louvor da tia Jo lá, que é gente da nossa CPAD, e tem um trabalho lindo. As crianças precisam ser criadas ouvindo tia Jo, ouvindo outras. A nossa Assembleia de Deus no Brasil tem professoras tremendas. Tem um pessoal no Pará, a irmã Rosinha e sua equipe, faz um trabalho fantástico no Pará. Eu coopero com ela lá como psicólogo do projeto, dos missionários, evangelistas de criança. É coisa linda, e a gente vê que eles estão sendo treinados. É preciso treinar os professores, treinar os pais. Nós, igrejas, precisamos treinar os pais. Não fiquemos deixando as coisas para lá, não. É coisa séria. Nós estamos diante de um desafio terrível, um desafio de 10 anos de Plano Nacional de Educação, doutrinando nossas crianças para não serem crentes, para não serem famílias tradicionais, para não produzirem novas gerações, para serem destruídos mentalmente, espiritualmente e moralmente. Isso é que é o PNE. E me perdoa as autoridades, mas eu estou falando um fato do que está escrito lá, só o que está escrito. Não o que eles estão pensando, estou falando do que está escrito no plano. Imagine o que eles vão transformar isso na escola. O que isso será na escola? Filme de imoralidade? Professor desrespeitando crianças que não concordam? Destratando os filhos dos cristãos? Dando nota baixa, dando bullying contra as nossas crianças na escola? Além de respeito, o bullying que deram na escola? Pense em tudo isso. O que vai acontecer com nossas crianças nessa escola? Pense comigo nisso.
Nossas crianças estão correndo perigo sério de formar uma geração doente daqui a 10 anos. Então, o que eu quero dizer para você hoje é que gaste tempo com suas crianças, na igreja, em sua casa, desligue as redes sociais. Diminua as suas crianças das redes sociais e aumente a parte espiritual da vida deles. Leitura da Bíblia, um vídeo evangélico, desenhos animados evangélicos, tudo tem na internet, tem tudo que você pode usar seus filhos. No YouTube tem. Então passe a mudar o comportamento do seu filho, ele vai reclamar, porque as crianças estão viciadas em internet, nos filmetes diabólicos, eles estão viciados. Então você vai mudar isso deles, vai forçar a barra calmamente, para eles começarem a assistir coisas cristãs na internet. Quando vocês quiserem deixar ele assistindo, assiste um filmezinho evangélico, assiste as apresentadoras evangélicas, as cantoras que fazem com ilustração, como Tia Jô que eu citei aqui. Tem muita coisa boa lá para você fazer isso com eles. Outra coisa importante é fazer um culto doméstico criativo, cheio de criatividade, de tarefas, por exemplo, fazer um desenho, de tarefas delas cantarem ou ler a Bíblia com você, de tarefa de repetir algum texto, de tarefas das crianças fazerem alguma coisa prática, não é? Escrever o nome de Jesus no papel, de tarefa de fazer a criança citar um versículo de cor, tarefas de você botar musiquinha dançando com as crianças. Enfim, você precisa ser criativo. Você precisa gastar tempo, ser criativo e precisa ser perseverante. Ensina a criança o caminho que deve andar, ensinar o caminho, não é ensinar uma frase. Não é passar um minuto orando com ele só, não. É gastar tempo em ensinar o caminho. O caminho é longo, precisa ser ensinado por muito tempo, porque as escolas vão gastar tempo a destruir o que o seu filho aprendeu. Outra coisa importante é, quando seu filho chegar da escola, conquiste confiança nele, para ele te contar como foi a aula de orientação sexual, quando foi a aula de mudança de sexo. E você vai, e se você tem confiança no seu filho, você pode desconstruir isso na cabeça do seu filho. Você constrói o que é bom e desconstrói o que é ruim. Gaste tempo, porque ninguém quer tempo, todo mundo está na internet. Todo mundo está fazendo um bocado de coisa, e todo mundo é hiperativo hoje. Está cheio de atividade, é hiperocupado. Se você tem filho, tem que abrir mão de alguma ocupação para cuidar dele. O professor de escola dominical também pode gastar um tempinho, o tempo na escola dominical é muito menos. O tempo do cultinho de noite, do doutrina, é muito menos. Você tem mais tempo com seu filho. Então, se você puder não colocar sua criança em tempo integral, deixa ela livre um turno para você trabalhar, fazer o trabalho de casa do seu filho com ele, e ir na escola saber como está seu filho. Acompanhe seu filho e procure saber tudo em relação ao que ele viu na escola. E outra coisa em relação a abusos, porque às vezes a criança começa a ser tão estimulada, que é muito interessante saber que esses estímulos que a criança vai ter na questão da sexualidade vai provocar o sexo precoce, vai provocar o desejo de saber o que é aquilo e como funciona. Isso é tremendo. Quando você mostra uma coisa à criança, a criança quer saber como funciona. Se vão mostrar sexo para teu filho na escola, ele vai querer saber como funciona isto. É assim que as crianças são abusadas. Porque elas começam a saber coisa demais sobre sexo e elas ficam curiosas para saber como isto funciona. E a curiosidade infantil é um fato. E lembre desse princípio que as crianças aprendem muito até os 5, 6 anos de idade, aprendem a maioria das coisas, ou seja, é quando os neurônios estão sendo formados, formação do neurônio. Acompanhado de conhecimento, os neurônios já se formam envolvidos no conhecimento. Imagine você, são coisas que ficam gravadas na memória deles. Então, encha o seu filho de Jesus, da palavra, do culto doméstico, do amor, o amor fraternal, do testemunho, do exemplo que nós damos em casa, de impor limites, disciplina. Para você ganhar seu filho é muito difícil, mais difícil do que antes.
Lembra que você vai ter uma guerra na escola travada contra a educação que você dá ao seu filho. E nessa guerra você não pode ser passivo. Você tem que ser sujeito ativo. Então nós como conselheiros, como pastores, como professores de escola dominical, como pais e como avós, como educadores e como criadores de filhos. Você precisa gastar tempo com o seu filho, precisa estar perto dele. Você saber o que ele vê na escola, saber quem conversa nele, quem toca nele, se informar tudo sobre sua criança, seja um pai presente, gaste tempo com ele. Pastores, conselheiros, oriente os pais, conselheiro da igreja, pastores, líderes, oriente os pais, dê aula sobre isso, fale sobre isso. Eles têm que cuidar dos seus filhos para não destruir uma geração inteira. A geração inteira poderá ser destruída. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós. Um abraço. R$2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD. O propósito de Deus para a salvação começou ali no jardim. Deus é o dono deste grande plano, e sua redenção é para todos os povos. A nossa justificação foi conquistada na cruz pelo próprio Filho de Deus que nos leva ao Pai. E para nós, os que fomos resgatados, somos chamados a ser porta-vozes deste plano ao mundo. Nós somos chamados, e isso não é para alguns, é para todos. E você pode levantar, nesta geração, pessoas que falem. Essa é a nossa responsabilidade. Cristo precisa ser conhecido em todos os lugares, por todas as pessoas, em todas as nações. Conheça sobre este plano, sobre os povos não alcançados, sobre as missões urbanas e sobre as janelas 1040 e 414. Vamos juntos levar o reino a todas as pessoas. A Escola Dominical é o lugar ideal para aprofundarmos o estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Nela, cristãos de todas as faixas etárias aprendem acerca do plano de Deus, das doutrinas bíblicas e de como aplicar esses ensinamentos em suas vidas. E no primeiro trimestre de 2024 não será diferente. Estudaremos nas lições bíblicas adultos da CPAD sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A igreja como um ideal de Deus, sua essência como projeto divino, a missão da igreja de Cristo, sua importância para alcançar todos os povos, as preciosas ordenanças na igreja, o batismo e a ceia do Senhor, o papel da pregação no culto, a relevância de anunciar a palavra de Deus. No primeiro trimestre teremos os comentários do pastor José Gonçalves, que também traz uma abordagem segura sobre a igreja como organismo e organização, o ministério e a disciplina da igreja e muito mais. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD, a editora da Escola Dominical.